Oi pessoal, dias atrás, tanto eu quanto a Carol pedimos para que vocês mandassem perguntas para nós. E aí muita gente enviou perguntas, muitas perguntas sobre esse livro também, O Olga Descobre a Democracia, que é um trabalho conjunto nosso, meu e da Carolina Arcari, e eu vou começar com as perguntas aqui sobre a sua adaptação aqui na Espanha. Que o Viver Fora com Pequenos perguntou: como está a vida na Espanha, adaptada? Eu nem percebi que eu estava na Espanha, né? Porque foi tanta loucura, foi muita mudança. Eu cheguei aqui, a gente já teve que ir atrás de casa, e também a adaptação, né, como madrasta. Então tudo isso. E aí o frio, né? Porque o frio também. Chegou no inverno. Nossa, eu não gosto de frio, não é à toa que eu me mudei de Curitiba e fui para o Rio de Janeiro. Mas eu tenho muita facilidade de me adaptar às mudanças, principalmente de cidade, né? Porque morei em Curitiba, depois fui para Rio Verde, depois fui para Petrópolis, Rio de Janeiro e vim para aqui. E eu tenho passaporte italiano, então eu já tinha planos de vir morar na Europa, de vir passar uma grande temporada. Tanto que durante a pandemia a ideia era ficar aqui na Europa, né? Então eu vim de mudança, mas voltei porque teve um trabalho irrecusável lá no Brasil. Então eu achei muito fácil me adaptar e principalmente para a mulher, a segurança de sair na rua, de não ficar lidando com problema no transporte público, com assédio. Isso faz com que o local seja encantador, né? Então é um privilégio morar aqui. Ainda sobre adaptação, o Rodrigo perguntou o seguinte aqui: como foi a adaptação do seu filho com essa nova configuração familiar? Bem, o Filipinho ele é uma criança muito tranquila, assim, ele é um menino, sabe, que tem essa facilidade de se adaptar muito rapidamente. Inclusive a gente morou em muitos países com ele e sempre foi muito tranquilo. Então ele é alguém que sacou rapidamente o que aconteceu e ele entrou muito no trilho. E aí a gente está aqui num processo, porque a Carol, como pedagoga, tem os métodos para ajudar a certos objetivos, né? Então assim, a gente está agora num trabalho que é de integrar o Felipe no lar, né, na casa, de ajudar. E isso é uma coisa que sempre foi uma dificuldade tremenda, porque, bem, é uma criança, né? Criança moderna, do videogame, que o tempo todo fica no celular, no tablet. Então está sendo bem interessante. Mas acho que a Carol também tem algumas visões sobre isso, né? Porque foi muito mais gritante o choque do que pro Felipe ou pra mim, né? Foi. Eu nunca quis ter filhos, eu continuo com essa ideia, não quero parir. Muita gente até pergunta, tem várias perguntas assim, vocês vão ter filhos, vocês vão se reproduzir? Não nos reproduziremos. Então eu sempre tive essa ideia, eu nunca tive o tal do um momento o relógio biológico vai fazer você ter essa vontade. Não, isso nunca aconteceu e eu sempre fui muito tranquila. E nunca sofri pressão social também para isso. É a minha vida, então foda-se, né? O que as pessoas. Eu nunca me senti na família pressionada também. Todo mundo sempre, quando vem, não virá, e não veio nunca, então eu não vou me reproduzir mesmo. Adoraria. A gente até fica brincando, né? Nossa filha seria, não sei o que, a gente ensinar política desde não sei quantos anos. Tá aqui nossa filha, né? Nossa filha, é bem que isso, né? Tá aqui a filha. Mas o Felipe é uma criança muito generosa. Eu falo que eu tive muita sorte porque ele é uma criança muito tranquila, muito inteligente, ama a Lola, que é a nossa cachorrinha, né? Então os dois ali são inseparáveis. E ele é uma criança fantástica, então eu fui presenteada. Mas eu sofro esses conflitos entre como é que é ser madrasta e como é que é ser professora, porque eu convivi com centenas de crianças, mas nessa posição de professora. Então às vezes eu fico preocupada, eu falo, Henry, será que eu tô pegando meio pesado aí? Pesado no sentido de colocar as regras, a disciplina, porque numa escola, para o negócio funcionar, ainda mais uma escola democrática, né, que tem a ideia de desconstruir o ensino tradicional, as crianças têm responsabilidade, a gente dialoga muito, então eu tenho que tomar esse cuidado. Eu tô sendo madrasta ou tô sendo pedagoga? E pra mim é um aprendizado também, né? Pra mim é saber como fazer, como proceder, como atingir seus objetivos de fato, né? Porque quando você é pai, ou pais, né? Você vai meio que por intuição, você vai fazendo as coisas, você vai tentativa e erro, e daí os limites vão sendo testados, você não sabe como lidar com isso. Então, assim, sabendo algumas coisas aqui, facilita bastante a vida. E é uma delícia ver como a gente consegue, né, trabalhando em dupla, porque eu acho que é isso. Uma coisa seria eu estabelecer a disciplina, que eu acho lá que como pedagoga, por conhecer o pensamento infantil, eu sei que funcionaria, mas o Henry comprou a ideia, né? Então trabalhar em dupla é muito mais fácil. Então hoje, quando a gente chegou aqui, era impossível ter uma refeição, né? Porque criançada quer ficar no celular, cara. Parar para comer é tirar ela desse universo que ela ama. Mas hoje a gente consegue ter umas refeições, aliás todas, né, são muito legais, a gente conversa muito, assim, com muita igualdade, né, se diverte pra caramba, e o Filipinho aprendeu
aprendeu a brindar esse momento, a se divertir, a contar, a fazer perguntas. Então, eu acho que a gente olha para 6 meses, a gente tá de parabéns, hein? Só com observação que ele passa metade do mês conosco. Então, assim, Isso. são 15 dias por mês que a gente está aqui e tentando, né, adaptar essa nova realidade. Mas tá indo. Tá indo. Tá indo bem, Tá indo bem, sim. Você já respondeu a pergunta em relação a filhos, né? Então não vai rolar, não vai surgir aqui um Caroline. Né? Muita gente perguntou sobre o livro da Olga, né? Eu vou passar para essas perguntas aqui. Primeiro, por que escolher o nome do livro Olga, o personagem Olga, né? Por que Olga? Foi você que deu o nome, foi você que batizou. Sim, primeiro que eu adoro dar um nome que é lido como um nome de adulto, de idoso para criança. Eu acho que isso é lúdico, assim como a ideia de trazer a avó Fer. Né? O nome Fernanda para avó foi do Henry, para a gente fazer essa brincadeira, porque tem nomes que são muito da época atual, Nome né? Antigo, Valentina. Né? Nomes que caem em desuso, né? Assim, nomes que... Isso. E a gente também pensou em personagens históricos, né? Tem a Olga Benário, que foi uma revolucionária, uma militante no Brasil, que foi a esposa do Carlos Prestes. E a gente quis trazer essas referências, né? Você trouxe a referência no seu livro, né? No Gogô tem lá, no começo tem os personagens bebês lá e tem a Olga. Ah, né? sim, Gogô é um livro que conta para as crianças de onde vêm os bebês. E aí a gente colocou bem no comecinho um monte de bebê revolucionário, bebê de esquerda. Então tem Frida, tem Paulo Freire, tem Malala, né? Então essa brincadeira com nome, às vezes a gente coloca nomes de pessoas da família, nomes de pessoas importantes pra gente. Mas nem sempre também precisa ter algum tipo de referência a nada, né? Porque o Reginaldo, por exemplo, que é o cachorro, é o Reginaldo. O Reginaldo veio porque o meu afilhado encontrou um cachorro chamado Reginaldo. Eu achei incrível. Tá sabendo agora, tá vendo? Tô sabendo agora, junto com vocês. Então, o pessoal perguntou aqui, ó, a Silvia perguntou e a Luciana perguntaram perguntas parecidas aqui. Vocês pretendem lançar mais livros infantis abordando outros temas, ou seja, fugindo de política talvez, né? Vou pensar aqui. E outra pergunta, Luciana, que é sobre o livro Olga Descobre a Democracia, é mais indicado para qual idade de crianças, né? E pretendem escrever também para o público pré-adolescente. Então, vamos primeiro sobre outros temas, né? Que não sejam de política. Tá. Não, a gente já tem 2 livros engatados aí, né? Um é sobre o beijo. Sim, que na verdade depois do Olga, que antes de pensar, né, trabalhar no livro, a gente chegou a pensar no do beijo por causa de uma questão que surgiu numa viagem nossa. Daí, por que as pessoas beijam? E daí surgiu a ideia do beijo. E esse é um livro que eu tô bem encantada, assim, com a ideia, até porque dialoga com o trabalho da editora Caqui, né? Quando você fala do beijo para criança, você tá entrando nessas questões de afetividade, qual que é o beijo que é saudável a criança receber por parte do adulto, quais são os limites em relação a isso, né? A violência sexual, o que significa um beijo mais íntimo, um beijo que é um beijo para tranquilizar a pessoa, que é para cuidar do dodói, enfim. Esse é um livro que vai ser bem legal. E a gente pensa em outros temas, como etarismo, a própria Olga vai trabalhar questões de feminismo e explicar para as crianças, né? Então, ideia não falta na família de 2 escritores. E até em relação com política mesmo, né? Porque, assim, a gente esteve juntos na maior feira de livro do mundo. Sim. E sinceramente, para mim, assim, é um universo totalmente diferente. Estão limitadas as possibilidades, assim. Eu tenho visto os livros infantis aqui no geral, né? Cara, e tem muita coisa que é possível ser feita, mesmo sem texto, né? Só imagens e sabe, uma coisa muito, muito abrangente mesmo. Então, as ideias estão, sabe, pipocando aqui e a gente vai fazer muita coisa junto, sim. E vai ser um exercício, porque eu, sendo pedagoga, eu faço muita coisa que é utilitária, que tem um objetivo claro, né? E nem sempre a literatura infantil precisa ter uma história com começo, meio e fim, precisa ter uma história com, né, que é o famoso, qual é a moral da história? Sim. Não necessariamente. O livro também pode ser um exercício para a criança, ser criativa, ela esquentar a imaginação e por aí vai. Deixar subentendido também, né? Deixar para você preencher as Claro, para a própria criança conseguir criar e chegar nas próprias conclusões. E aí dá pra gente responder, né? Para qual idade foi escrito? Isso também é uma coisa que a literatura infantil tem superado, porque se a gente coloca uma idade engessada, é para criança a partir dos 6 anos. Mas quem disse que um bebê não pode folhear e achar a coisa mais engraçada o Reginaldo lá se coçando? Quem disse que um bebê... Porque a leitura não é só isso, pegar um texto, ter que saber ler e ir do começo ao fim. Os bebês também vão folhear e eles vão se acostumando com o objeto, vão se encantando com as ilustrações, né? Crianças mais novas aí que não estão alfabetizadas, mas vão lá, pegam o livro e pedem para o adulto mediar. Então essa coisa da idade, ela é um pouquinho ultrapassada porque a gente acaba limitando demais o público e impede, por exemplo, que adultos
que estão começando a estudar política venham até um livro por vergonha de que não é indicado para a faixa etária dele, que é um adulto. Sim. E a gente escreveu pensando nisso. Para que os adultos também falem, olha, não tem vergonha nenhuma você ir num livro infantil e se encantar e aprender com ele. Sim. Então, Olga é para todas as idades. E para adolescentes, tem algum projeto? Ai, cara, eu não. Não é um público assim que eu tenho muita experiência, eu acho que vem muito disso, sabe? Minha experiência é com criança, de sala de aula, de convivência, é com criança. Eu também não sei se eu tenho muito objetivo não, acho que é o público jovem adulto mesmo e agora o universo infantil que estou deslumbrado, mas também junto com a Carol, porque acho que sozinho não sei se me desbravava não. É bom criar junto, né? E aí o Christian perguntou o seguinte aqui, qual foi a pior parte na criação do livro? Eu posso responder já qual foi a pior parte. A pior parte foi escrever o livro, né? Porque assim, a gente se conheceu e a gente entrou nessa construção da vida conjunta, né? Então, sim, assim, foi montar casa, foi mudança de país, foi viajar e, sabe, fazer um monte de coisa juntos. Então, assim, a gente conseguiu sentar e agora é hora de produzir o texto, agora é hora de escrever o livro, agora é hora de pensar o projeto. Isso demorou bastante. Isso demorou aí, sei lá, uns 5, 6 meses, talvez mais, né? Porque, na verdade, a gente trabalhou na lua de mel, porque a gente ainda tá vivendo uma lua de mel. Então, trabalhar é um pouco difícil pra gente, né? No geral, fazer esse vídeo aqui, gente. Vocês sabem como é difícil de sentar junto aqui pra gravar esse vídeo. Então. Eu não diria, eu sempre me divirto, até porque ver o Henry também criar junto com ele, eu me diverti pra caramba. Mas sim, é um pouquinho difícil nessa fase que a gente tá, né? Acho que foi essa dificuldade. Quase um ano já, a gente achou que não ia durar tanto, né? Assim, essa fase da paixão louca, como se fosse a primeira semana. Pois é. Tá pior, então, na verdade. Tá pior, não tá? Ó, a Kelly perguntou o seguinte: oi, Henry e Caroline, minha pergunta é pra ela, pra você. Conte pra nós um defeito e uma qualidade do Henry, do seu ponto de vista. Beijos e vocês formam um lindo casal. Ai, eu não tava preparada pra essa. Não. Ai, cara, é difícil. Eu acho o Henry tão perfeito. Todo mundo fala que é porque eu tô apaixonada, mas, cara, não é. Porque eu sou velhaca em relacionamento. Eu estive muito no Tinder. Eu procurei pra caramba. Eu vivi tudo que vocês podem imaginar aí, relação aberta, por aí vai. E eu acho você uma pessoa incrível. Obrigado. É muito incrível. Eu diria que um desafio é a alimentação, porque eu adoro cozinhar. E sushi, eu entroncharia o Henry de legumes e verduras, mas não rola, né? Sushi também que você adora. Sushi que eu adoro. Eu até acompanho no restaurante, mas eu tenho que encontrar ali uma opção ali. Entre, sei lá, 300 opções de coisa de sushi, tem lá um franguinho frito lá. Mas o sushi eu não diria que é o problema, mas acho que mais alimentação, porque eu me preocupo com a saúde dele, mas eu sei que ele tem essa seletividade alimentar, não é que ele não se preocupa com a própria saúde, ele tem muita dificuldade mesmo com a textura dos alimentos e tudo mais, então eu nem chamo isso de defeito. O Henry costuma brincar assim, o seu defeito, Carol, é que você dorme. Eu acho que eu posso dizer o mesmo, quando você tá dormindo e às vezes de madrugada eu tô ali meio que criando e quero mostrar vídeo pra você. Você manda, né? Você manda pelo Instagram pra mim. A Maísa perguntou, quais hábitos que o Henry tem, você tem, nós estamos nos adaptando aqui? Vice-versa, né? Vice-versa, tanto quanto o outro, amo os dois. Eu acho que, olha, um hábito que eu tenho me adaptado, Carol, é que ela muda a posição das coisas. Eu vou lá na cozinha e daí, tipo, tá tudo transformado, tudo mudado. Aí eu até o Felipe essa semana, né? A Carol muda muito as coisas. Ele falou assim, as coisas dessa casa estão em lugares diferentes de novo, né? Acho que é isso. Mas não é uma coisa que me incomode, mas é simplesmente aquela coisa, tipo, Não, é porque eu sou muito organizada, eu gosto das coisinhas porque eu acho que a vida fica mais fácil, né? Diz a lenda que é porque eu sou virginiana, não acredito em signo, mas estou começando a acreditar. Mas a gente tem uma coisa que é muito bizarra, que é muita harmonia em tudo que a gente faz, a gente até caminha no mesmo ritmo, eu caminho muito rápido. São muitas coincidências, na verdade, as coincidências são bizarras. São muitas, mas eu não vejo dificuldade no Henry, é só alimentação, mas de hábito, assim... Talvez eu tenha te puxado pro meu hábito de dormir mais um pouquinho, né? Não, é que eu gosto de dormir, né? Só que a questão é que a rotina e o dia a dia me forçou a acordar cedo, mas por mim, eu ia até meio-dia tranquilamente. Agora eu tô indo, mas tem as interrupções. Mas eu fico impressionada, porque as pessoas acham, é porque vocês estão apaixonados, mas não é isso, gente, é muita coincidência. O ritmo de andar, as coisas que a gente gosta, até a alimentação, apesar de eu me forçar a comer de forma saudável, a gente adora um docinho, a gente adora um chocolate, a gente adora um lanche, um podrão, sei lá, um cachorro
cachorro-quente, um sorvetinho, né? Pois é. Até na decoração, é a primeira vez que eu vivo isso, porque normalmente a decoração é a mulher que gosta de fazer. Mas eu sempre gostei muito de deixar a casa com a cara, com a personalidade que a gente tem, né? E o Henry gosta das mesmas cores, ele gosta do mesmo estilo, que é uma coisa meio de colocar coisas antigas que a gente garimpa, é algo que a gente adora fazer. Garimpar objetos em, como é que chama aqui? Brechó, né? Brechó que chama aqui? Casa de coisas usadas, né? Casa de treco usado. Porque no Brasil é pregão, né? Que a gente chama. Não, aqui seria... Loja de antiguidades. De segunda mão, né? Então, é a mesma coisa. Às vezes a gente vai assim, nosso olhar vai para aquele azul petróleo, para o cinza. Ele adora cinza e a nossa casa toda cinza, a base da casa. Então é uma delícia estar vivendo isso e eu sei como isso é especial, como isso é único, como é raro, porque eu procurei muito. Então você vai lidando com as diferenças, mas é muito fácil conviver com ele. Eu também acho. Acho que assim, a gente tem tido uma experiência bem impressionante, eu acho, para os dois, né? Bem satisfatória, né? Caramba. E uma última pergunta que foi da Ana. Qual sua opinião sobre sua parceira se intitular conservadora? Eu não entendi essa pergunta inicialmente, daí a Carol me explicou qual foi a história. Qual que foi a história? Inclusive, a gente fez um vídeo sobre como que eu passei de uma pessoa que seria reaça, né, conservadora, para uma pessoa que se identifica como de esquerda. Que história é essa? Então, eu acho que surgiu, fiquei pensando, gente, como é que pode, né? Porque eu tenho uma editora que publica obras de educação sexual, é uma coisa super de vanguarda, super, né, de quebrar tabus, enfim. Mas eu acho que saiu de uma postagem minha, que foi uma brincadeira, na verdade, porque a gente está vivendo, uma parte da esquerda está vivendo agora um certo deslumbramento com essas configurações de relacionamento que parecem super modernas, por exemplo, relacionamento aberto, poliamor. E aí eu coloquei um vídeo que é também de uma pessoa que não é conservadora, pelo contrário, é uma mulher lésbica, falando que quando perguntam para ela se ela já experimentou poliamor, né, ela fala que é uma mulher brasileira, conservadora brasileira, né, mas sendo sarcástica, assim, falando, eu não vou... É como se você ser monogâmico e você curtir um único parceiro fosse ser caretaço, fosse ser conservador. Mas acho que mais do que isso, é algo que o feminismo radical traz, que eu fui vivendo na pele, e hoje eu entendo como a monogamia, ela acaba sendo um relacionamento que traz uma igualdade maior entre homens e mulheres. Porque o argumento de muita gente da esquerda é de que o poliamor, os relacionamentos abertos, depois da mulher ter historicamente vivido tanto a monogamia, e o cara, né, podia trair, podia inclusive ter outra família, sim. Ninguém ficava sabendo, ou todo mundo ficava sabendo, né? É como se a monogamia tivesse trazido esse prejuízo para as mulheres. E desconstruir a monogamia seria a liberdade das mulheres. Até porque, de fato, se for pensar historicamente, não havia nem direito de divórcio e o homem tinha esse poder. Então, assim, de fato, nesse momento, se for pensar nessa configuração anterior, realmente era desfavorável para a mulher. Mas acho que não é o mundo atual, no mundo atual não é assim, né? Exato, porque a gente tem que pensar na proteção das mulheres. Então, eu já vivi essas outras configurações, né? Então, uma mulher, por exemplo, num relacionamento aberto, se o cara entra, né, o cara desse casal entra num aplicativo para escolher uma parceira lá pro final de semana, ele tem muito mais segurança em falar com essa pessoa e simplesmente ir para casa dela de um dia para o outro, ou então no mesmo dia, acabou de conhecer, tô indo para sua casa. Com mulher não tem isso. A gente precisa se proteger, porque o que tem de cara maluco, violento, a gente fica morrendo de medo de ser estuprada, de sair até no restaurante. Então a gente, quando vai num aplicativo, a gente pesquisa redes sociais, a gente quer ver se o cara é sociável, se ele não é um psicopata, se ele tem antecedentes criminais. Sério? Se trabalha, exato. Se sei lá, até o posicionamento político a gente vai lá ver. Porque a mulher estar com um homem pode ser um risco. Então essa coisa de relacionamento aberto vai trazer igualdade. Não vai trazer igualdade, porque o cara ele vai ter muito mais oportunidades de simplesmente sair e pegar 5 no final de semana, enquanto a mulher ela precisa pesquisar e mesmo que ela faça todas as pesquisas, ela pode estar em risco. Teve aquele caso lá no Rio de Janeiro, sim. Que a mulher estava conversando já há 7 meses com um cara no Instagram. E aí quando ela vai, e foi na Barra, né? Na Barra, que é um bairro de elite. E aí ela recebe ele no apartamento dela
porque tem segurança, tem porteiro, e aí ele espanca essa mulher por 4 horas. Ela não morreu, ela sobreviveu para contar a história, mas é esse tipo de coisa que a mulher vive. Então, será mesmo que poliamor e relacionamento aberto permitem uma igualdade? Hoje eu vejo que a monogamia, com a responsabilidade e o respeito aos combinados que se faz, também pode trazer muita segurança para as mulheres, e eu vejo que nesse momento histórico, para mim, foi o que mais trouxe segurança e plenitude também. Então, acho que vale pensar nisso. Se me acham conservadora, porque eu resolvi ser monogâmica com o amor da minha vida, não posso fazer nada, né? Eu também. Bem, nesse sentido também sempre fui bem conservador. Né? Bem conservador nesse sentido, porque para mim é muita bagunça. É muito difícil organizar. Eu nem tenho energia, e as mulheres sabem disso. Quem tá nos aplicativos aí, passou o dia dos namorados e estava cheio de gente reclamando. E eu acho que as mulheres têm muito mais motivos para reclamar, porque é algo que fere a segurança pessoal delas, né? Entendi. Bem, então é isso. Eu acho que essas são as perguntas de hoje. Agradeço a todos vocês que mandaram perguntas, tanto no meu Instagram, quanto no da Carol, quanto na nova comunidade aqui do canal. Um forte abraço para vocês aí. Deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar o engajamento do canal. E só lembrando que esse livro aqui, a nossa filha... Nossa filha Olga. Esse livro está disponível no link na descrição desse vídeo aqui. Só vai conferir. Você pode presentear uma criança, ou você pode mediar a leitura, que é mais legal ainda, né? O adulto pode aprender. Lembrando que o livro, ele não está engessado para uma faixa etária. A gente fez para pessoas aí de 0 a 100 e poucos anos. A gente não sabe até onde a nossa geração vai, né? Então vamos estabelecer aí, é para todo mundo. Então tá certo, gente. Um forte abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!